Se passaram uns 2 anos desde minha vinda a esse mundo e o Gumi e eu pudemos ser grandes amigos, pois além de treinarmos juntos também, nossas unidades de poder subiram demais agora. Estou com 2840 e ele com 2900, visto que como ele acaba se descuidando em certos momentos, faz com que se machuque mais do que eu tanto ele quanto eu tínhamos 4 anos, e com um nível de poder que ninguém esperavam que tivéssemos. Quando os amigos do time Bardock e meus pais viram o poder que tínhamos, não puderam deixar de demonstrar que estavam surpresos. Afinal, uma criança Saiyajin de 4 anos de idade com um tal nível de poder, que antes era 199. Isso não era para poucos. Atualmente eu estava treinando com Gumi na mesma região de quando começamos nosso primeiro treino. Tanto ele quanto eu estávamos suados, ofegantes, e sem a armadura Saiyajin, apenas usando as roupas de baixo. Ambos já tínhamos terminado e estávamos apoiados em uma pedra Raditz. Cara Gumi, eu agradeço aos céus que tenho você como companheiro, disse para Gumi olhar para mim. Gumi, eu é quem deveria agradecer. Graças a você e sua mãe, eu pude ter mais confiança nessa vida, disse dando um longo suspiro Gumi. Aí, me conta como sua família reagiu ao ver o seu nível de poder Raditz. Cara, eu esperava um enorme desdém de todos, visto que nós apenas temos filhos para prolongar a nossa raça, porém não recebi o que eu esperava. Gumi, foi pior. Raditz, do time do meu pai, foi uma completa surpresa e até me parabenizaram. Minha mãe, bom, eu já esperava que estivesse feliz. Já meu pai, sem comentários. Gumi, ao menos você foi parabenizado. Dos meus pais foi um completo desdém, como se eu realmente não tivesse importância. Gumi, no final você tinha razão. Raditz, sobre o que exatamente? Gumi, tudo nesse planeta e nossas raças se resume apenas em poder, e sem isso, ninguém vai sequer notar a sua presença no ambiente em que você vive. Raditz, por isso que treinamos, nós também podemos aumentar nossa força com esforço. Não precisamos colocar nossas vidas à risca apenas para provar algo para outros. Afinal, disse para me levantar enquanto Gumi me olhava. Raditz, eu apenas tenho que ser o que eu desejo para minha vida, e não perder o meu tempo em me tornar algo que os outros querem que eu seja. Gumi olhava para mim com admiração, visto que eu conseguia fazer ele se sentir melhor em um mundo como o planeta Vegeta. Afinal, como um Saiyajin de baixa confiança e desprezo pelos outros, e às vezes em que fizemos missões juntos um ao lado do outro, confiança foi o que ele mais pode ter comigo. Gumi, vamos a um lugar para comer algo. Eu tô com fome, disse para colocar sua armadura e assim irmos para a civilização. Assim que chegamos, de longe podíamos ver como 2 garotas Saiyajins estavam sendo espancadas por um homem Saiyajin. Isso, eu ao ver aquela cena, não pensei 2 vezes em avançar para cima do homem e lhe propinar um chute na cabeça, justo na região dos coulter, o fazendo ser jogado um pouco longe. Nisso eu olho para as garotas e as pego no pulso. Raditz, vamos logo embora daqui antes que seja tarde, disse, para assim voarmos para bem longe. Depois de voarmos para o mais longe possível, paramos em um barranco aonde tinha um lago. Gumi, cara, você tem noção do que fez? Pergunta Gumi preocupado. Raditz, ficar assistindo é o menos do que eu iria fazer, respondi para olhar para as meninas. Raditz, aí meninas, vocês estão bem? Sim, graças a você, aquele bêbado não poderá nos incomodar, disse a garota que tinha uma armadura Saiyajin vermelha com roxo. A roupa por debaixo da armadura era uma que cobria o corpo inteiro de cor vermelha. Seu rosto tinha uma cicatriz do queixo e bochecha esquerda, e tinha um cabelo pontudo que terminava até as costas. Gumi, por que esse cara tava surrando vocês duas? Aquele homem batia na gente por sermos de classe baixa, e porque falhou em sua missão, disse a outra garota Saiyajin que usava a armadura que era sem as ombreiras. Tinha a mesma cicatriz da outra garota. E usava apenas a roupa que parecia uma íntima nota. É tipo a parte de baixo que Nappa e Raditz usam no anime. Raditz, bom, ele não vai achar a gente nem tão cedo? E o que te faz pensar isso? Raditz, eu simplesmente dei um chute na região de onde estava os coulter, e como você mesmo havia dito, o cara tava bêbado. Então eu não acho que ele conseguirá nos achar por já estar zonzo da cabeça. Como estar sem rastreador, respondi, fazendo todos ficarem sem ter o que falar. Gumi, então o caso já está resolvido, só precisamos tratar de suas feridas.
Com só olhar para vocês já indica que os golpes foram feios, disse olhando para as garotas. Obrigada pela ajuda, disse uma das garotas, para irmos voando até onde seria a casa das garotas em que sua mãe nos recebeu. Aonde vocês estavam que demoraram tanto? Pergunta a mulher, que olhava com desprezo algo que eu já percebi, e era bem esperado para mim. Me desculpe, mãe, nós fomos apanhadas por um Saiyajin que estava bêbado e era mais forte que a gente, respondeu para a mulher, que apenas estalava a língua aborrecida. Nem para algo básico vocês prestam. E cadê a carne que vocês tinham que conseguir? Essa pergunta fez com que as garotas tremerem de medo, e o olhar dela também não ajudava muita coisa. Nós perdemos o dinheiro. Essa resposta fez com que as garotas fossem jogadas até o Igumi, pois as duas receberam um soco no estômago. Além de mostrarem fracas, ainda fazem com que o dinheiro do meu trabalho se perdesse por culpa de uns inúteis. Vocês só vão voltar depois de trazerem o que eu pedi, e eu acho melhor serem rápidos, disse a mulher com raiva para sair da casa. Gumi, cara, essa mulher dá mais medo que minha mãe pela sua aparência. Me sentia como se eu estivesse diante de um predador, disse Gumi. Raditz, vocês duas estão bem? Perguntei olhando como elas tossia e respirava ofegante. De certo modo. Porém, por culpa desse bêbado miserável, agora teremos que achar o dinheiro da compra de serum. Raditz, bom, isso pra mim não é problema, disse, fazendo os três olharem para mim. Raditz, eu tenho o dinheiro das missões, posso comprar o que vocês precisam. Além de que está escurecendo, não vai ter como vocês tratarem de encontrar esse dinheiro, respondi, fazendo as garotas olharem para mim. Você faria isso? Gumi, ele nem gastar o dinheiro gasta. Ele simplesmente guarda, pois não enxerga propósito de usar se não for com um scooter, respondeu Gumi, fazendo as garotas terem um brilho de esperança. Time skip. Assim que eu fui à minha casa e peguei o dinheiro que eu simplesmente não gastei, pois apenas se gastava com comida e um scooter, e como minha mãe trabalha com comida no planeta, e meu pai é quem sustenta a casa, eu não tinha com o que gastar, e assim que resolvermos o problema, as coisas não aconteceram como eu esperava. Atualmente estamos em uma fogueira esperando uns peixes e carne sendo assada pela fogueira, e um motivo nada fora do comum. Apenas foram jogadas para fora de casa por causa da perda do dinheiro, a demora para ela de ter a comida e por a gente ter ajudado, e ainda dormirão fora de casa. Raditz, aí garotas, me desculpe pelo incômodo, mas a gente ainda não se apresentou, certo? Disse, chamando a atenção dos três. Meu nome é Kyabitsu, sou uma Saiyajin de classe baixa, disse a de armadura vermelha. Nazu, meu nome é Nazu. E também sou uma Saiyajin de classe baixa, disse a outra garota. Gumi, meu nome é Gumi. Raditz, prazer, Raditz. Assim que dissemos nossos nomes, elas nos olharam. Kyabitsu, por que vocês estão nos ajudando? Não é próprio de um Saiyajin ajudar um ao outro, pergunta Kyabitsu. Raditz, e é preciso de motivos para ajudar alguém? Essa pergunta fez as garotas olharem para mim. Nazu, o que você quer dizer com isso? Gumi, se a gente está ajudando, é simplesmente porque não podemos ignorar o que vimos. Raditz, eu não faço com o propósito de querer algo em troca. Se eu vejo alguém que precisa de ajuda e sei que eu posso fazer algo, então eu tenho o dever de fazer, disse, para pegar um dos peixes e ver que estava no ponto ideal. Assim, passando para Nazu, que comeu que nem uma desesperada. Kyabitsu, se você fizer ações como essa, pode acabar se arrependendo, disse Kyabitsu. Raditz, bom, eu estou fazendo com vocês, arrependido eu não tô. Você tá, Gumi? Perguntei, dando um espeto de peixe. Gumi, não. Sinceramente, eu estou me sentindo bem mais relaxado nesse momento, respondeu, botando o peixe pra dentro. Nazu, qual o nível de poder de vocês e a idade? Pergunta a garota. Gumi, nossa idade é 4. Raditz, use meu scooter que você vai ver nossa força, disse, dando meu scooter de cor vermelha para Nazu, que ao usar, imediatamente se levanta com os olhos mostrando completa surpresa. Kyabitsu, Nazu, o que houve? Pergunta a garota. Nazu, Gumi tem 2.900 de poder, e Raditz com 2.840, respondeu Nazu, fazendo sua irmã ficar chocada ao olhar para a gente. Eu olhei para elas com um sorriso debochado, enquanto Gumi olhava para elas de uma forma expectante. Kyabitsu pegou o scooter e fez o mesmo para confirmar o dito de sua irmã. Kyabitsu, tem certeza que vocês são de classe baixa?
Ninguém com 4 anos teria tamanho nível de poder, exclamou Kiabetsu para eu tratar de segurar minha risada. Raditz. Sério, cara, suas expressões são impagáveis, disse, rindo da reação das garotas. Gumi, me desculpe. Mas é exatamente isso. Temos nosso nível de poder com esses mesmos números, respondeu Gumi Nazul. Como vocês fazem isso? Aumentar o nível de poder tão rápido, com certeza deve ser por missões arriscadas demais, comentou Nazugumi. Na verdade, foi por treinamento e missões. A gente ficava fazendo combates frenéticos entre nós, e à medida que a gente se feria tanto nas missões quanto nos treinos, acabamos tendo o poder que temos agora. Raditz. A gente faz isso com frequência, dia após dia, e isso durou por 2 anos, respondemos para as meninas olharem para a gente surpresas. Kiabetsu, vocês podem por favor nos ajudar? Pergunta Kiabetsu de joelhos para a gente, fazendo Nazul olhar para sua irmã mais velha surpresa e a gente ter uma sobrancelha levantada. Nazul, irmã, o que você está fazendo? Pergunta Nazul Kiabetsu. Irmã, eu não aguento ser mais um peso morto por conta do meu nível de poder. Eu quero ser forte, e para isso eu preciso de pessoas mais fortes que eu, disse a garota Sayajin Gumi. Você já tentou isso antes com outros? Kiabetsu, sim. Porém eles sempre recusavam. Por favor, me ajudam com isso, disse, apertando os punhos enquanto olhava para nós dois. Nazul. Se não for de incomodar, eu também quero te pedir para ficar mais forte. Gumi, o que você acha? Raditz? Pergunta Gumi olhando para mim, que já estava com o espeto de carne. Raditz. Quanto mais pessoas, melhor, disse com um sorriso, enquanto as garotas estavam com um brilho em seus olhos. Time Skip, eu, Gumi, Kiabetsu e Nazul passamos conversando sobre nossas vidas, missões, famílias. O tempo foi bastante divertido enquanto aproveitamos a fogueira, e com o scouter eu pude ver o nível de poder delas, que era de 437-398 pelo meu ponto de vista. Realmente o nível delas era fraco. E é engraçado, pois eu era pior que isso, e por meu nível de poder, eu realmente achei isso insignificante. Realmente estava decidido em ajudar essas meninas, e sendo sincero, eu gostei muito da aparência das duas. O tempo se passou e eu levei as garotas na enfermaria na esperança de que elas pudessem ter um lugar para dormir, e para a minha felicidade, realmente tinha. Assim eu pude me despedir dos 3 e voltar para casa. Assim que cheguei na entrada eu podia escutar gritos de dentro da casa, tanto de Ginny quanto de Bardock. Nisso eu corri para dentro e vi algo que me confundiu. Era literalmente Ginny gritando em alegria enquanto abraçava a Bardock, e o coitado sem ter ideia de como reagir diante de tal ação. Raditz, alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Minha voz chamou a atenção dos dois. Ginny. Raditz, temos uma grande notícia, disse Ginny em um tom mais alegre do normal. Ginny, você vai ter um irmãozinho. Essas palavras foram como um trem me atropelando, e minha expressão era de pura surpresa e choque, pois essa notícia literalmente significa que